Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando de uma série especial de reportagens que a Itatiaia trouxe ao ar nessa semana. Essa série fala de argumentos de quem é contra ou a favor do fim dos manicômios judiciais. Até o início do ano que vem, o Conselho Nacional de Justiça determinou a desativação de hospitais de custódia e o tratamento psiquiátrico para pessoas com transtornos e doenças mentais que cometeram crimes. O repórter Renato Rios Neto, que conduziu essa série junto com o produtor Pablo Nogueira, vai explicar pra gente um pouquinho dessa polêmica. Bom dia, Renato. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia também aos nossos debatedores do Conversa de Redação. Que honra estar aqui, hein? Júnior, essa semana eu trouxe aqui no Jornal da Itatiaia uma série de reportagens especiais com produção de Pablo Nogueira sobre a resolução do CNJ que quer instituir a luta antimanicomial no sistema judiciário e penitenciário. Ouvimos argumentos a favor, que acreditam que o tratamento ambulatorial é muito mais humano e que seria muito mais bem sucedido na recuperação desses indivíduos, mas ouvimos também diversas opiniões contras, psiquiatras forenses, por exemplo, que afirmam que alguns indivíduos no seu estado ali de crise não podem de maneira alguma conviver com a sociedade e que os hospitais psiquiátricos devem ser melhorados e não fechados de vez. E fica o debate, né? Eu acredito que essa resolução não foi debatida com a sociedade de maneira geral e acredito que é algo muito bonito no papel, mas que na prática, se for aplicada dessa maneira, irá sim colocar em risco a sociedade. É o meu posicionamento. E quero ouvir a opinião dos colegas. E aí, o que vocês estão achando disso tudo, hein? Abração, Forte 73. Valeu, Renato. Obrigado pela participação. Você que não acompanhou a série de reportagens, dá tempo. Só dá um pulinho lá no itatiaia.com.br que você consegue acompanhar os 5 episódios que traça ali as opiniões diferentes e, enfim, chegam a algumas conclusões. Eduardo, quero começar com você. Você acompanhou isso durante muitos anos, quando a gente falava de manicômios, porões da loucura lá em Barbacena e tal. Esse caso é parecido com aquele? Tem alguma diferença? Qual é a sua leitura em torno disso? Precisa acabar com os manicômios judiciais? Ou seja, as pessoas que cometeram crimes foram julgadas como pessoas que, enfim, eram malucas, loucas, esquizofrênicas, não conseguia viver em sociedade, coloca a pessoa lá. Tem que acabar ou não tem que acabar? Bom dia. Bom dia a todos. Eu, menino, lá em Inácia de Carvalho, eu gosto dos provérbios, né, dos ditados populares. E um que eu aprendi, que eu ouvia o tempo todo é: calça de veludo ou bunda de fora. O Brasil funciona assim, ó. É 8 ou é 80. Quando eu comecei na profissão, lá em 1977, logo depois eu fiquei amigo do Irã Firmino, que foi o repórter que fez a primeira série de reportagens sobre os porões da loucura. Eu fiquei louco, falei, quero ir lá. E fui lá umas 20 vezes e acompanhei o trabalho de um diretor, um careca inesquecível chamado Jairo, que assumiu para poder acabar com os manicômios, e acabou com os manicômios. Que aquilo era um depósito, aquilo era um campo de concentração, Júnior, era um depósito de humanos condenados a morrer lentamente, sob uma tortura inacreditável. Se você contrariasse o seu pai porque ele queria que você casasse com um cara rico e você não queria, ia para lá. Se você irritasse o seu marido e ele fosse um cara poderoso, ia para lá. Se você tivesse alguma depressão mais profunda, ia para lá e ficava lá assim, ó, como zumbi no pátio até morrer. Negócio horroroso, horroroso. As pessoas peladas, se alimentando de fezes, um negócio horroroso. Porões da loucura, tinha que acabar. Deus que me livre e guarde. Naquela época, simultaneamente, um italiano de sobrenome Passaglia, amalucado, começou a destruir com marreta os manicômios lá na Itália. E ele virou o ídolo mor dessa gente mais à esquerda no Brasil, que é contra tudo, mas também não tem solução. E esse deputado mineiro, que hoje não é mais, de Juiz de Fora, Delgado, Paulo Delgado, enfiou um projeto lá no Congresso e aprovou sob aplausos gerais um projeto que acabou com que promoveu a deshospitalização psiquiátrica. Mas era 80 e virou 8. E nós não temos hoje um leito adequado no pronto-socorro, qualquer lugar, com uma grade, por exemplo, para conter um cara no meio da crise. Até aqui eu contei um pouquinho da história do que eu vivi. Agora eu vou contar a história da redação da Itatiaia, que você conhece bem.
O que eu escuto são mães desesperadas porque os filhos estão pegando a panela com dobradinha no fogão e trocando por crack, ameaçando matar a mãe, matar o pai, matar a irmã, estuprar a filha e fazendo isso. Nós somos testemunha. Sim. E as mães são absolutamente desprovidas de um socorro. As comunidades terapêuticas, que anos atrás eram uma pequena escapatória, acabaram. Os CERSANs que a prefeitura tem da capital são mais uma grande mentira. E agora eu vou caminhando já para a conclusão para dizer o seguinte: olha, assumo todos os riscos que direi agora. É uma avaliação minha, eu não sou especialista, é avaliação de repórter. Toda a política de atenção às pessoas com sofrimento mental, no âmbito do município, dos municípios, no plural, do Estado, que é o que eu vivo, e da União, tudo conversa para boi dormir. Tudo, se não for mentira, é embromação. Agora veio o Supremo e diz que vai... NJ. Agora veio o Conselho Nacional de Justiça e diz que é para acabar de vez. Por que eu falei Supremo? É porque eu estou impactado com a notícia que eu vi há pouco no jornal. O Supremo Tribunal Federal, em vez de condenar governadores, a obrigar governadores a colocarem scanners e outros aparelhos que já existem para evitar que uma mãe fique feito frango assado na hora que for visitar o filho presídio, que é acabar com a revista íntima. Se acabar, amigo, aí é que danou foi tudo mesmo. Então, Júnior, em vez da gente tomar, é aquele negócio, em vez da gente tomar providência, se tira o sofá. É isso que o Conselho Nacional de Justiça quer fazer em relação aos hospitais psiquiátricos. Ô Rita Mundim, a gente está nessa discussão ainda, mas fato é que o CNJ decidiu acabar. Então, daqui a pouquinho a gente pode ter pessoas que, eu pelo menos julgo, que não possam ter convívio com a sociedade, porque cometeram crimes horrorosos e foram considerados doentes mentais, né? E não poderiam viver em sociedade. Aí na rua, tendo que ir de vez em quando ali na mentira que o Eduardo falou, que, por exemplo, o CERSAN, né, que a gente tem aqui em Minas Gerais. Como é que você vê isso tudo, hein, Rita? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. É um retrocesso. A gente tem que evoluir. A gente não pode ter hoje os mesmos manicômios, né, digamos assim, ou manicômios, né? Porque doença mental hoje, ela está atingindo grande parte da população. Então, no momento em que a gente teria que focar em maneiras de ajudar a sociedade a amenizar um problema que é crescente, você tem um retrocesso de simplesmente botar um ponto e não se fala no problema. O problema existe e é necessário, sim, a criação de centros de tratamento, mas de uma forma evoluída, de uma forma onde a academia, né, os médicos, todos sejam convidados a participar dessa evolução na construção e na abordagem do tratamento da saúde mental, porque os problemas de saúde mental só têm aumentado. Então, na minha opinião, fico com o Renatão, parabéns Renato, parabéns Pablo, e na minha opinião é um retrocesso, é querer não enxergar o que é hoje talvez o maior problema da sociedade não brasileira, da sociedade global. Ricardo Kiertzmann, já está colocado o fim desses ambientes aí. Como é que a gente vai lidar com isso daqui a pouquinho, quando essas pessoas estiverem na rua? Há risco para a sociedade? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. É claro que há risco para a sociedade. Como que a gente vai lidar? A gente vai lidar como a gente lida com todas as questões que ocorrem cotidianamente, né? Primeiro com indignação, segundo com surpresa e no final das contas com conformidade, porque é o que nos cabe. Se o Eduardo falou de 8 ou 80, é isso mesmo, Du. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Se há excessos no sistema atual, tem que se corrigir, tem que se aprimorar esses excessos. Fechar as unidades, mudar radicalmente, a mim não me parece a melhor solução. Tratar essas pessoas no sistema público regular, como a gente não consegue tratar as coisas mais simples, as doenças mais simples, as pessoas ficam nas filas. Como que você vai tratar? Vai deixar a cargo de uma pessoa mentalmente perturbada a condição individual de ir ou não a um tratamento? A mim não faz muito sentido, sabe? Eu sinceramente espero que a gente não tenha notícias muito ruins nos próximos meses ou anos, quando essa medida entrar em vigor, de pessoas que deveriam estar sendo tratadas em ambientes fechados, ganhem as ruas e acabam cometendo algum crime muito sério e a gente vai se chocar com isso. A gente vai se chocar e vai tentar resolver o problema de novo. Como é que vai fazer, Malco? Bom, se os manicômios... Bom dia, Júnior, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Se os manicômios não funcionam para a justiça, e eu aprendi na série que para alguém que se declara inimputável por um crime, que prefere
encarar o manicômio do que o presídio é a pior decisão, que a situação do manicômio é muito menos estável, tem muito menos probabilidade de recuperar ou de qualquer ação a partir da sua frequência naquele lugar. O outro caminho é a penitenciária, que nós também sabemos que não produz nenhum resultado. Ou seja, nós temos que repensar, sim, todo o sistema carcerário. Eu não sei o caminho, mas o certo é, da forma como está colapsado e não produz nenhum bom resultado à sociedade. Eu preciso acrescentar, Ju, já falei demais, eu preciso acrescentar que em 97% dos casos, Júnior, o que nós precisamos são de leitos temporários. É quando você tem a crise, que a mãe, que o irmão pede socorro, levar e colocá-lo lá, um lugar que ele fique protegido. André Luiz faz isso muito bem, né? Isso, que ele fique protegido dele e dos outros. Agora, tem os casos crônicos, em que o cidadão precisa ser internado. E eu ouso dizer que há um cidadão famoso nesse país, que já foi governador, senador e presidente da República. Esse é um caso, na minha avaliação, de não psiquiatra, de ser internado para o bem dele e da sociedade, para ficar mais tempo longe do convívio da sociedade, que chama Fernando Collor de Mello. Ele não teria matado milhões de brasileiros, não teria feito tanta coisa errada. Está agora lá no Supremo de novo, correndo risco